Salve, salve, boa noite. Começando agora a transmissão da noite de hoje, do terceiro encontro de conhecimentos livres do Lagamar. Boa noite a todas as pessoas que estão começando a entrar. Meu nome está aí na tela, Fernando Oliveira, eu sou gestor da organização social Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica. Estou falando aqui da cidade de Ilha Comprida, que é uma cidade que fica aqui no litoral sul de São Paulo, num território fantástico de Mata Atlântica, onde a gente tem um dos trechos mais preservados de Mata Atlântica do Brasil, e aí dá para dizer que é do mundo também, e onde nós temos a presença de muitas comunidades tradicionais que vivem em relativa harmonia com todo esse bioma, né? Reconhecidamente importante para o país, e ao mesmo tempo tão ameaçado por conta do tal do desenvolvimento a qualquer custo, né? Não é novidade alguma de que isso acontece no nosso país e também acontece em outros lugares do planeta. Uma boa noite para todo mundo que vai chegar, todo mundo que já chegou. Essas nossas rodas de conversa, esses nossos minicursos, eles vão ficar gravados, tanto no nosso Facebook quanto no YouTube. E o terceiro encontro de conhecimentos livres do Lagamar é uma iniciativa, então, do Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica. Na verdade, é o reconhecimento por nossas ações ao longo dos anos, justamente na área de eventos. Ele foi premiado no edital PROAC Expresso Lab, número 6020, no eixo Premiação Mostras Festivais no estado de São Paulo, pessoas jurídicas. Vou até colocar na tela aqui. Que é uma premiação que foi possível por conta de uma articulação, principalmente da sociedade civil, dos diversos segmentos da área cultural e artística, que viram no ano passado, por conta da pandemia, a gente sabe, né, que prejudicou muitos setores, muitos segmentos no país inteiro e no mundo inteiro, na verdade, e a cultura foi um dos eventos um dos segmentos que logo de cara deu problema, né? Porque a cultura era necessariamente uma área que demandava a presença de pessoas, né? O contato. Como é que a gente vai assistir um show ou ver um filme sem estar presente? Então, essa coisa das transmissões online foi uma grande novidade para todo mundo e principalmente para artistas, porque o artista ele precisa estar com o público dele. E aí esse movimento, essa mobilização do setor cultural demandou, né, nos mostrou essa demanda de apoio governamental para o setor, e aí no movimento de baixo para cima foi feita a Lei Aldir Blanc, em homenagem a esse artista que faleceu, inclusive, durante a pandemia de Covid. Ele foi homenageado no nome da lei, e essa lei, felizmente, foi aprovada, e foi uma luta, não foi assim tão simples, mas ela conseguiu dar um apoio emergencial para diferentes pessoas e diferentes organizações, coletivos em todo o país, em todos os municípios, e demonstrando a força que tem esse setor para o desenvolvimento do país mesmo, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável. Então, o terceiro encontro de conhecimentos livres do Lagamar é uma proposta nossa que foi aprovada nesse edital. E aí vocês podem perguntar, né? Assim, muita gente fala assim, tá, mas que raios que é esse negócio de conhecimentos livres, né? E aí a gente conta para vocês que o termo conhecimento livre, ele vem da galera que trabalha com software livre, né? Um movimento já que tem algumas décadas e que basicamente ele é um movimento que luta para que a questão da tecnologia digital, dos softwares, eles não sejam patenteados, todos eles sejam patenteados, que eles tenham código aberto. Eu não sei se vocês sabem, mas todo software, inclusive esse aqui que a gente está usando, ele tem uma receitinha por trás dele, que são os programadores que fazem isso, e essa receita as pessoas têm a opção de bloquear ou compartilhar. Bloquear, você patenteia, né? E você não abre esse código para ninguém.
e liberar você, fala assim, pode usar o que eu estou fazendo, inclusive para transformar em uma outra coisa. Ontem eu usei um exemplo aqui meio no improviso, que eu até gostei, que seria mais ou menos assim, alguém inventa um prato, né, um prato típico, como barreado, lá da região de Morretes, mas aí essa pessoa pensa assim, nossa, eu não vou passar essa receita para ninguém, eu vou ficar com essa receita guardada para mim. E ela fica com a receita guardada para ela não passa. Se você quiser, você vai ter que descobrir como que se faz isso. Então, a pessoa que tem a ideia de que o conhecimento é livre, de que a gente pode propagar esse conhecimento, fala assim, não, toma aqui a receita, passa para a mãe, passa para o avô, passa para a filha, passa para o filho, passa para todo mundo essa receita e compartilha esse conhecimento. Então, aqui no Pão de Cultura, nós somos adeptos da cultura do software livre e dessa ideia de compartilhar conhecimentos, de troca de conhecimentos e que a gente possa fazer com que isso ajude de alguma forma as pessoas, os coletivos, as organizações a se apropriarem desses conteúdos e a transformarem sua realidade a partir disso. Nesse universo, a gente conheceu a inovação cidadã, que foi o tema da segunda-feira, Criatividade e Inovação Cidadã, com o Rodrigo Salvazoni, do Instituto Procomum dos Santos, e a gente está trazendo essa coisa da inovação cidadã para dentro do Ponto de Cultura, que é basicamente assim, você está aí no seu lugar, existem problemas que não são seus, não são os seus problemas pessoais, são problemas da sua comunidade, do seu bairro, enfim, são problemas que precisam ser resolvidos e que muitas vezes esse jeito, vamos chamar assim, meio careta, eu vou usar esse nome, meio quadrado, para não falar outras coisas, relacionados à própria organização da política, né, da política partidária, vamos dizer assim, não dá conta de resolver. São micropoderes, pequenos poderes que se degladiam entre si e às vezes não fazem a lição de casa que precisa só resolver um problema na sua comunidade, no seu bairro. Então, a inovação cidadã vem com uma ideia de trazer esse problema para que a gente possa conversar sobre esse problema e com diferentes olhares de pessoas diferentes, tanto da comunidade quanto do meio acadêmico da universidade, pessoas do governo, enfim, todas as pessoas que têm interesse naquele tema, querem trabalhar de forma conjunta, essas pessoas conversam, essas pessoas trocam ideias e essas pessoas buscam soluções para esses problemas e o melhor, elas implementam essas soluções, isso não fica só no diz que me diz, vamos resolver e não resolve. Então essa é uma coisa, é um movimento também que acontece no mundo que também vem um pouco desse movimento do software livre, por quê? Porque as pessoas que nessa época lá atrás foram lutar pelo software livre, elas queriam se livrar, por exemplo, das empresas que patenteavam sistemas, redes, e aí como elas não podiam usar, o que os caras fizeram? Vem aí a cultura hacker, que muita gente pensa que o hacker é aquele cara que vai roubar a nossa conta, né? Quando a gente está ali vacilando, o cara entra lá e roubou todo o nosso dinheiro. Não, esses não são os hackers, esses são os crackers. O hacker é um profissional da área de tecnologia que busca soluções e que a maioria deles compartilha essas soluções com outras pessoas. Então, a nossa ideia é compartilhar conhecimento, compartilhar soluções com o maior número possível de pessoas durante esse encontro e na nossa atuação como um todo daqui por diante, que nós somos agora um novo ponto de cultura para quem acompanhou. Nós fizemos um processo de transformação que aconteceu, que ele se iniciou no ano da pandemia, com a nossa participação em um programa de aceleração social do Instituto Legado, que é uma organização social lá de Curitiba, muito bacana, e da qual a pessoa que é convidada aqui hoje para falar de empreendedorismo e negócios sociais sustentáveis, ela faz parte. Então, eu quero convidar, eu vou trazer aqui para a transmissão a Daniela Nunes. Está aqui já, deixa eu abrir o microfone dela. Dani, acho que é você. Eu não consigo. Já abri. Olá, Fernando. Boa noite. Boa noite, quase, né? Quase início de noite aqui já. É isso. E aí eu estava falando do Instituto Legado, que para nós foi uma virada de chave. E a nossa história é bem interessante, porque eu tive uma conversa com uma pessoa uma vez que veio aqui conhecer a região através de um parceiro na área de turismo cultural. E aí ela falou, vocês precisam passar por um programa de aceleração, que o trabalho que vocês fazem é muito legal, vocês precisam, não sei o quê. Aí eu falei, não, deixa eu anotar esse negócio aí que eu não conheço isso, né? E aí, na sequência, a gente ficou sabendo do programa de aceleração do Instituto Legado, a gente se inscreveu e participou, e para nós foi uma oportunidade fantástica, porque realmente a gente se reinventou em plena pandemia, e aí hoje a gente está aqui mostrando para as pessoas um pouco do resultado
do trabalho que começou ali com vocês. Então, é uma alegria te receber aqui hoje, na metade do nosso encontro da semana, aqui da programação do nosso encontro semanal online, para falar de um tema que particularmente me deixou massivo. A hora que eu vi que isso existia, eu falei assim, caramba, tem possibilidade realmente a gente fazer um mundo diferente, né? De a gente fazer algo diferente e, às vezes, muitas vezes, sem depender necessariamente de governos, de agentes públicos, a gente faz por nós mesmos dentro da nossa rede. Então, Dani, muito grato. Eu quero que você faça uma palavra inicial e aí depois, na hora que você for apresentar, aí eu deixo você na tela com a tua apresentação para as pessoas que estão assistindo a gente. Muito grato, viu? Certeza. Com certeza, Fernanda, essa iniciativa de vocês de falar que os conhecimentos são livres, têm que estar acessíveis para todos, é uma coisa que também nos conecta, né? Porque é esse o processo que a gente faz através do Projeto Legado, que é o processo de aceleração do qual você participou com o Ponto de Cultura, né? Que é pegar aqueles conhecimentos que às vezes são tão recorrentes, tão corriqueiros para negócios lucrativos, para outros modelos de negócio, mas nem sempre estão à disposição de, né, organizações e negócios sociais, que são aqueles que estão realmente olhando para problemas sociais e ambientais. Então, queremos realmente que conhecimentos sejam livres e acessíveis para todos, para que esses negócios tenham uma melhor gestão, melhor planejamento e melhores resultados, né, que vão lá ampliar o impacto que eles já fazem na realidade onde eles atuam. Então, eu agradeço muito o convite por estar aqui compartilhando um pouquinho desses conhecimentos, algumas pílulas, né? Vou deixar perguntas, vou deixar algumas ferramentas que não vai dar para entender tudo hoje, mas que já fica a dica que são importantes, né? Porque ferramentais ajudam a gente a chegar mais longe. Então, vou trazer aqui algumas historinhas que para vocês levarem com vocês, né? Na hora de pensar em novos empreendimentos, em questões sociais e ambientais que rodeiam a realidade cotidiana de todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje. Ótimo, Dani. E lembrando, o pessoal que está participando, pode mandar comentários, pode mandar perguntas, a gente vai subindo aqui na transmissão ao vivo, e aí, na medida do possível, a Dani vai respondendo. A gente também, eu lembrei aqui que o filme que vocês passaram logo no primeiro dia que a gente se encontrou em Curitiba no programa, no Projeto Legado, aquele... eu esqueci o nome dele agora, estava com a ponta da língua, mas eu vou achar ele aqui, vou deixar a dica também lá nos comentários para o pessoal, que aquele filme é fantástico. Você lembra, Dani, o nome? É o Quem Se Importa. O Quem Se Importa, que é um filme isso, de Mara Mourão, que conta a história de vários empreendedores sociais que fazem grandes transformações. Exato. Eu vou achar o link dele aqui, vou deixar lá para a turma como dica já para assistir, porque ele, nossa, fez assim com a minha cabeça, né? Fez, uau, eu quero isso aí. Então tá bom, Dani, eu vou deixar você na tela e vou compartilhar a sua apresentação, tá bom? Combinado. Então vamos lá. Primeiro deixa eu me tirar. Bom, então, só um instante que minha apresentação não está aparecendo, eu vou compartilhar lá novamente aqui, porque eu acho que alterou o compartilhamento. Um instantinho, por favor. Muito bem, agora acho que já vai aparecer para todos. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, falando um pouquinho sobre empreendimentos e negócios sociais sustentáveis. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar brevemente. Então, meu nome é Daniela Nunes, eu sou mestre em políticas públicas, especialista em desenho institucional, sou certificada em gerenciamento de projetos pela PMG e já trabalho há 17 anos com projetos, né? Sejam sociais ou não sociais, empresariais, de eventos. Então, já trabalhei com startups e um monte de tipos de projetos diferentes. Sou mãe de 4 filhos e coordenadora acadêmica do Instituto Legado de Empreendedorismo Social. Então, hoje eu represento aqui o Instituto Legado, né, de Empreendedorismo Social, que acredita que todos nós, né, temos esse lugar no mundo para atuar por questões sociais e ambientais. Então, o propósito do Instituto Legado é impulsionar esse movimento transformador massivo, em que cada pessoa encontra o seu espaço de transformação no qual ele vai atuar, né, através do empreendedorismo social, que é como a gente conceitua esse tema.
E o nosso lema é justamente levar o social para o empreendedorismo e o empreendedorismo social. Como que a gente quer fazer isso? Então, entender que todas as empresas têm suas responsabilidades perante o mundo e têm que estar atentas às questões sociais e ambientais que as rodeiam. Então, a gente precisa levar o social para os empreendedores, né? Para os empreendedores tradicionais. E a gente também quer que todas as técnicas, ferramentas de gestão, tudo aquilo que é utilizado para grandes empreendimentos lucrativos terem sucesso, também sejam aproveitados por aquelas iniciativas que têm como foco uma realidade social ou ambiental. Então, é levar o empreendedorismo para o social. Então, casando essas informações, o Instituto Legado atua em 3 grandes áreas de atuação. Na área de aceleração, onde está inserido o projeto Legado e o Legado Semente, na área de educação e na área de conexão. Vou colocar aqui, né, quais são os projetos. Então, o Projeto Legado é o projeto do qual participou o Ponto de Culturas Povos da Mata Atlântica no ano passado, né, em 2020, que é esse processo de fazer um desenvolvimento com desafios, aceleração, né, para ampliação de impacto. E a gente também tem o Legado Semente, focado na incubação de pequenas startups, né, modelos iniciais ainda, que estão tentando resolver problemas sociais e ambientais. Nós entendemos que o empreendedorismo não pode ser um papo só informal, né? Queremos formalizar essa carreira dos empreendedores sociais e por isso a gente está também na educação superior com 2 cursos, né? Um presencial na FI Business School aqui em Curitiba e outro EAD na Cruzeiro do Sul virtual, né? Disponível para o Brasil inteiro para quem tem interesse. Então, a ideia desses cursos de pós-graduação é levar o empreendedorismo social, ferramentas de planejamento e gestão, de uma forma organizada, sistematizada e que vai virar currículo, né? Que a gente pode dizer que é certificado num tema como esse. E outra coisa que a gente faz, então, conectar, né, esse ecossistema de empreendedores sociais que estão aí contribuindo para transformar realidades e muitas vezes não se conhecem, não se encontram. Então, nós temos a Rede Legado, que é a rede daquelas pessoas que já participaram das atividades do Instituto Legado, ou como alunos, ou como empreendedores sociais, né, nos programas de aceleração. E também temos essa plataforma chamada empreendedoressociais.com.br. Então, todos estão convidados para ir lá, criar sua página, criar o seu perfil. É um feed coletivo de blog, então vocês podem fazer posts de blog que vão ficar organizados numa página individual, mas que ao mesmo tempo aparecem em um feed coletivo que também gera uma newsletter. Então a ideia é tentar organizar conteúdos que podem ser compartilhados no ecossistema de impacto social para o maior número de pessoas, né? Então democratizar, fazer com que as iniciativas sejam apresentadas de uma forma livre também. A plataforma não tem custo nenhum, você entra, se cadastra e divulga lá as suas necessidades, comentários, aquilo que você está fazendo, né, conteúdos que você produza, tudo que for necessário. Bom, mas vamos então agora para o que nos interessa. Como criar empreendimentos e negócios sociais sustentáveis? Então, vocês viram que eu peguei o título da nossa fala e transformei numa pergunta, né? Por que eu faço isso? Porque eu descobri, eu não sei quem é que falou isso, se alguém souber até me conta, mas eu já venho ouvindo essa frase há muito tempo e cada vez mais ela faz sentido para mim, que não são as respostas que solucionam o mundo, que resolvem o mundo, mas sim as perguntas, né? O que move o mundo são grandes perguntas, fazer as perguntas certas, olhar para as coisas certas. Então, eu vou fazer essa fala sempre guiada por perguntas. Por quê? Porque eu gostaria de convidar todos que estão participando que tentem responder essas perguntas para si próprio, né? Então, eu vou aqui fazer várias perguntas que vão ter respostas para cada um de vocês. Então, se vocês têm papel e caneta aí na mão, vale a pena pegar esse papel e a caneta e anotar esses insights que são de vocês, esses insights que vocês estão percebendo que respondem a essas perguntas aí da nossa provocação, do nosso bate-papo de hoje, beleza? Então, a primeira pergunta é: como que eu crio empreendimentos ou negócios sociais sustentáveis? Vamos começar a pensar melhor nisso? Então, eu falei que a gente vai trabalhar com perguntas, aqui eu tenho várias perguntas norteadoras. Então, para eu criar um empreendimento ou um negócio social, a primeira coisa que eu tenho que pensar é quem sou eu nesse processo, né? Então, como que eu, Daniela, com as minhas características, minhas questões individuais, conhecimentos, experiências, como que eu me coloco à disposição desse movimento? Né, isso é uma questão muito importante, porque a gente fala de protagonismo, de como a gente se entende como protagonista desse movimento de transformação, desse processo que está sendo construído.
Depois a gente vai olhar para a realidade, né? Porque a gente está falando de questões sociais e ambientais, a gente já tem uma realidade pré-existente para a qual a gente vai olhar e vai tentar compreender. Então, qual é a realidade que eu quero transformar? E vou lá entender, explorar, conhecer, me aproximar dela, né? E cada um vai escolher qual é a sua realidade, a realidade que mais faz sentido, né? Para o ambiente no qual você está. Temos algumas provocações na sequência de como chegar a essa realidade, a escolher a realidade, né, que mais faz sentido para você. Depois a gente tem que fazer, então, né, a reflexão de como construir essa transformação da realidade, né? E depois a gente vai tentar modelar um empreendimento, porque daí, assim, uma transformação eu posso fazer uma ação pontual, eu posso convidar, às vezes pequenas ações já geram grandes transformações. Quando a gente está falando de empreendimentos ou de negócios sociais, a gente está pensando de um modelo mais formal, mais estruturado, mais de longo prazo de atuação. Né? Então, é um processo muito bacana, muito importante a gente saber como modelar um modelo viável, sustentável e que tenha longevidade, que consiga ser replicado, que consiga existir de forma equilibrada, né? E ser autossustentável, que funcione direitinho como qualquer outro modelo de mercado funciona. Né? E daí a última pergunta é o que eu devo fazer para formalizar, né? Então, sempre todo mundo já tenta chegar na formalização antes. Então, eu estou aqui jogando uma provocação que é antes de pensar que tipo de CNPJ eu vou ter formalmente, né? Que às vezes é a primeira pergunta que as pessoas me fazem, eu coloco um monte de perguntas anteriores. Então, essa pergunta aí tem uma resposta no final, mas é também uma provocação para pensar que se eu quero abrir um negócio social ou ambiental, antes de saber qual modelo ele vai ser, qual modelo jurídico ou contábil, eu tenho que entender muitas outras coisas antes, fazer muitas perguntas sobre esse modelo anteriormente. Seguimos, então, para tentar começar a responder. As respostas, vão vir de vocês, mas eu vou dar aqui alguns caminhos norteadores para que vocês consigam chegar nessas respostas individualmente. Muito bem. Então, quem sou eu nesse processo? Em 2019, o Dr. James Marins, que é o fundador do Instituto Legado, ele desenvolveu esse livro que ele chamado A Era do Impacto. E nesse A Era do Impacto, ele discute como que as relações de liberdade econômicas, da consciência, elas se organizam nesse movimento transformador da realidade, no movimento transformador massivo. E para chegar nisso, a gente também trabalha com o empreendedorismo social e conceitua o DNA do empreendedor social. Então, nesse livro, o Dr. James, ele organiza, né, o empreendedorismo social nessas dimensões, que a gente chama de ETP-PIA, que é a dimensão ética, o E, que está correlacionada com o propósito, o P do PIA, a dimensão tecnológica, que está relacionada com a inovação, e a dimensão psicológica, que está relacionada com a atitude. Então, o ETP-PIA, ela é a organização dessas três estruturas, ética, propósito, tecnológica, inovação e psicológica, atitude, que estão correlacionadas, como aparece no diagrama ao lado. Né? Então, a gente entender o nosso propósito, como Dani, a me gente coloca a desculpa. inovação a serviço dessa atuação. Perdão, Dani, Oi, perdão. Fernando. Sabe o que aconteceu? A Diga. gente percebeu aqui, caiu no Facebook. Não sei por quê, a gente tentou voltar e não conseguiu. Tá. Você pode segurar um pouquinho, a gente vai fazer a reconexão e te chama de novo? Combinado, pode ser. Tá, eu vou derrubar tudo, porque senão o pessoal do Facebook está reclamando e a gente não tinha percebido. Então eu vou derrubar tudo e aí eu volto, tá? Combinado. Daí eu volto Daqui a daqui, pouquinho né? a gente Deste te ponto. chama. Isso, volta daí, tá? Então tá, desculpa, gente, acontece, a gente não sabe o que aconteceu aqui, veio uma mensagem do software que a gente está usando aqui, dizendo que caiu no Facebook, então a gente vai remontar tudo aqui, segura um pouquinho, a gente já volta, tá? Valeu. Oiê, voltando. Tivemos problemas aqui, não foi de internet, muitas vezes mas agora foi o programa aqui que deixou a gente na mão. A apresentação está na tela, Dani. As pessoas estão começando a voltar. Puxa, que pena. Acontece, né? Não tem muito o que fazer.
Mas eu já vou deixar aqui você, então, Dani, se você quiser aguardar um pouquinho, a gente vai vendo aqui se dá uma conferida se está pronto. Aqui no Facebook parece que voltou. Só um instantinho. Deixa eu só conferir aqui no celular se também está tudo em ordem. E aí. Tá, como tá ficando gravado, Dani, a gente recomeça, até para não ficar muito tarde depois, e a gente vai divulgar para as pessoas que falaram que iam assistir também, e aí elas vão poder, se não conseguirem voltar, a gente vai compartilhar com todo mundo, vai deixar no ar, e aí elas vão poder ver, tá bom? Combinado. E a gente vai chamando aqui todo mundo. Eu sigo de onde eu parei. Daí. Eu vou sair daqui, e aí você continua. Tá bom? Combinado. Desculpe. Imagina. Muito bem, então, retomando aqui, né? Então, a primeira pergunta que eu puxei lá no início como uma provocação é quem sou eu nesse processo? Como eu comentei, então, o Dr. James Marins, em 2019, lançou A Era do Impacto, que é um livro que fala sobre quais são os caminhos que levam para esse movimento transformador massivo acontecer, com foco em empreendedorismo social, e para isso a gente tem, então, a conceituação do que é o DNA do empreendedor social. Esse DNA tem 3 dimensões: a dimensão ética, que é o propósito, tecnológica, que é a inovação, e psicológica, que é a atitude, e elas 3 estão relacionadas entre si, como demonstrados no diagrama. Então, nesse processo, o convite é para que cada um de nós encontre o empreendedor social que tem dentro de si, para que consiga, né, se colocar à disposição do mundo para realizar e trazer soluções para questões e problemas sociais e ambientais que estão ao seu redor. Então, essa é a primeira resposta. Quem sou eu nesse processo? Um empreendedor social buscando caminhos para construir uma transformação da realidade, né? Então, se entender dentro desse propósito, dentro dessa inovação e dentro dessa atitude, é o convite que a gente vai fazer ao longo dessa conversa de hoje. Para a gente falar, então, de como a gente entra na dimensão do propósito, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Mais uma pergunta aqui, que é aquela: qual realidade eu quero transformar? Então, qual realidade eu quero transformar? Qual é a realidade com a qual eu me conecto? Com a qual eu posso colocar aquilo que eu tenho de conhecimento, aquilo que eu tenho de experiências, né? Então, a relação do empreendedor social com o seu propósito, ou com o projeto, com a iniciativa, com o empreendimento que ele vai criar, tem a ver com essa relação da crença de que é uma realidade que ele realmente quer transformar, que é uma crença sobre a qual ele realmente se sensibiliza. E é por isso, inclusive no propósito, a gente fala que o propósito ele é catalisado, o Dr. James fala lá no livro Era do Impacto, por 3 grandes catalisadores. A dor sentida, então a dor, eu estou sofrendo um problema que me afeta. Eu sinto esse problema e eu quero transformar essa realidade. Eu estou vendo o problema que afeta outras pessoas, então eu tenho uma dor empática, né? E eu quero transformar essa realidade. Ou eu tenho uma consciência global sobre a realidade na qual eu estou inserida e vejo que esse é um problema sistêmico que está em todos os caminhos, em todos os cantos, e eu também quero atuar por essa realidade. Então, esses 3 catalisadores, eles estão à disposição do propósito para que a gente se conecte com esse motivo que nos faz, né, nos pôr em movimento, que nos faz ser protagonistas de alguma realidade. Então, para a gente pensar em propósito, eu vou convidar vocês a fazer a atividade da janela, como eu falo. Então, escolham uma janela que vocês adoram, a janela que vocês mais olham, que vocês mais conhecem, a janela nas quais vocês se sentem seguros. Então, a janela do quarto, a janela da casa, né? Então, qual é a janela que eu gosto mais de olhar? E a gente vai olhar para essa janela, né? Que imaginando, e vai
responder muitas e muitas perguntas sobre isso. Então, eu falei que essa era um bate-papo norteado por perguntas. Então, vamos lá. Estamos todos olhando além da nossa janela e a gente começa a ver coisas além dessa janela, né? O que há além dessa janela? Observe, tire um print, né? Faça uma descrição. Olha além da janela e observe. Tem uma janela aqui do meu lado, por isso que eu estou olhando para cá. Então, olha além dessa janela e diz: nossa, olha só, tem tudo isso aqui. O que são essas coisas que eu vejo? Né? Então, construir essa compreensão do todo que está ao seu redor, dessa realidade que está além da sua janela, que conecta o que é seu, que é só você ver, que talvez seja dentro da sua casa, com o mundo externo que está cheio de coisas acontecendo, muitas delas das quais você não tem controle, né? Mas que está ali, ao seu alcance, além da sua janela. Daí a gente começa a fazer alguns filtros, tá? Beleza, tem um monte de coisa além da janela. O que é realmente bom? Caramba, quando eu olho pela janela, eu falo, gente, que coisa linda, maravilhosa que isso existe, é isso que me inspira, é aí que eu gosto de estar, é isso que eu observo. Então, uns vão olhar para o céu, outros vão olhar para a terra, outros vão olhar para as árvores, cada um de nós tem a sua própria percepção da realidade. Então, vamos olhar para aquilo que é bom, né? Que nos conecta com aquela realidade, que faz com que aquela realidade faça sentido para a gente. Então, essa é a reflexão número 1. A reflexão número 2 é perguntar se existe alguma coisa nessa realidade, né, nesse além da janela que é bem amplo, que me incomoda, que me faz sentir essa dor sentida, essa dor empática, ou, né, uma dor consciencial ali, uma dor da consciência, sabendo que isso é tão sistêmico que eu quero que se transforme. Então, observar isso que é ruim é um primeiro passo para você identificar o caminho do problema social, né, que você pretende atuar. E para além disso, a gente também coloca uma perguntinha a mais, que é, beleza, tem algo ruim acontecendo, quem é que sofre? Né? Quem que está sendo diretamente afetado por esse problema, por essa questão, por isso que é ruim além da minha janela? Então eu vou me conectando com o que está além, com o que é bom, sabendo que tem coisas ruins, percebendo quais são essas coisas ruins e percebendo quem sofre com essas coisas ruins. E é assim que a gente constrói, né, aquilo que a gente chama de conexão com o seu propósito, porque daí você começa a ter a possibilidade de escolher aquilo que você consegue atuar, né, aquilo que você tem mais habilidades para solucionar, então se conectar com o problema ou com quem sofre, né, de forma proativa, como que eu, Daniela, ou vocês, cada um de vocês individualmente, Fernando, Silvana e companhia, vão atuar, né? E cada um escolhe o caminho. O Fernando e a Silvana já escolheram, eu alguns também. Mas é isso, né? Todos aqui estão sendo convidados para escolher um caminho de transformação que está além da sua própria janela. Então, essa conexão que você faz com essa realidade, né? Entendendo que pessoas sofrem, que há algo de ruim, mas que também tem coisas boas naquele ambiente, faz com que a gente construa essa visão macro do nosso propósito. Então, quando a gente tem que lembrar de propósito, né, e pensar que realidade eu quero transformar, qual é a realidade que eu quero transformar, eu vou sempre lembrar da janela. Usem essa figura da janela para conectar vocês com essa realidade que vocês sabem que vocês querem transformar. Voltem para isso, registrem isso, porque isso é muito importante para que vocês não se percam no caminho. Então, eu quis um empreendimento porque eu tinha um propósito. No meio do caminho, esse empreendimento tomou outras formas por N motivos, e quando eu vi, eu estava distante do meu propósito. Então, a primeira coisa é se agarrar a este propósito que me conecta verdadeiramente com esse movimento de transformação de realidade que pode virar um empreendimento ou um negócio social. Depois disso, a gente vem, tá, beleza, tem uma realidade ruim ali, tem pessoas que sofrem, tem algumas coisas boas que eu posso aproveitar, mas como que eu faço essa transformação acontecer? Então, a gente sempre traz essa lógica da inovação. E eu gosto muito de falar de inovação na seguinte ótica. Muitas pessoas acham que inovar é ter uma grande ideia. Plim, surgiu, descobri e aconteceu. E existem outras pessoas que falam que não é simples assim. Então, eu gosto muito de trazer algumas reflexões trazidas pelo Steve Johnson nesse livro, De Onde Vêm as Boas Ideias, que ele fala sobre o processo de construção de grandes inovações. Né? Então, eu recomendo o livro para quem quiser. E ele coloca algumas coisas que são importantes que eu destaquei aqui. Primeiro, uma ideia, ela é resultado de padrões recorrentes que são repetidos para criar modelos inovadores. Então, a inovação ela surge de modos operantes que são recorrentes. Quais são esses modos operantes que são recorrentes em grandes ideias?
um palpite lento e a colisão dele com outros palpites. Então, quer dizer que, às vezes, eu só entendi parte da realidade, né? E quando eu começo a conversar e compartilhar essa realidade com outras pessoas, eu começo a montar o quebra-cabeça dessa minha ideia. Então, a ideia precisa entrar em contato com outras ideias para que ela realmente se desenvolva. E a inovação se desenvolve com essa conectividade e a capacidade de ter pontos de contato entre as ideias, né? Então, o Steven Johnson, ele descreve que nós só vamos conseguir ter boas ideias se a gente construir essas ideias trocando com pessoas próximas, com pessoas que conhecem um pouco daquilo ou com quem conhecem menos daquilo, mas que trazendo diferentes visões que juntas vão reunir e formar aquela grande ideia, aquilo que está sendo proposto, né? O que vai realmente ser a grande solução para problemas complexos, porque realidades sociais e ambientais são problemas complexos, então precisam de inovações realmente completas, né? Que envolvam um vasto número de atores, que envolvam várias perspectivas. Então, eu gosto muito de tirar essa lógica de que a inovação é um clean. A inovação, ela não é um clean, ela é uma construção. Então, eu gosto até desse ícone de desenhar a lâmpadazinha, né? Porque é isso, a gente vai pegar um lápis e vai desenhar parte por parte dessa ideia, reunindo outras partes que estão perdidas por aí. Uma coisa muito bacana, que é importante falar de inovação, é que a inovação, ela é o processo, né, de pegar um problema e transformar isso desenvolver isso para que haja uma solução para esse problema. Então, você tem que entender o que está acontecendo para você saber como solucionar. Né? Então, é um processo meio que mecânico de observação desse problema, de construção dessa realidade, para que soluções surjam. Né? E daí muitas soluções podem surgir até que a gente identifique aquelas que são melhores. E para isso existem algumas técnicas, né, que a gente pode usar e que são muito bacanas. E eu gosto muito de trazer. Muitas pessoas até vão dizer, ai, mas é complexo, como que eu faço? É difícil. Gente, é simples. Depois que a gente entende quais são os objetivos e quais são as perguntas norteadoras, fica fácil. Então, o design thinking, ele é uma forma de pensar em como criar essas soluções de forma inovadora. Por quê? Porque os designers, eles têm que criar, né, no seu ambiente de trabalho, esse movimento de inovação contínuo, né? Sempre criando, é um mundo muito criativo. Então, usar, né, a forma como o design thinking pensa é algo que tem sempre tratado como design thinking e já vem usado como metodologia para quem realmente quer trazer inovação para o seu cotidiano. Então, o Donald Norman, ele tenta explicar de uma forma super simples o que o design thinking faz, e eu acho muito bacana, então, quis compartilhar com vocês, que é isso, o design thinking é sobre entender o problema, divergir com o maior número de possibilidades de solução, então, ver quais são as minhas possibilidades, depois convergir no propósito de entregar as soluções minimamente mais importantes e viáveis para o outro. Então, quando a gente olhou lá no propósito, quem sofre, eu tenho que entender se a minha solução vai estar resolvendo a minha realidade ou vai estar resolvendo a realidade de quem realmente está sendo atingido, de quem está sofrendo com o problema. Certo? Então, é muito importante pensar nessa lógica empática do design thinking. E o design thinking, ele tem justamente esses grandes valores da empatia, da colaboração e da experimentação. Então, a primeira coisa é olhar de forma empática para o problema e para as pessoas que sofrem com ele, para que eu consiga realmente me conectar com soluções que vão resolver o problema dele, entregar valor para o outro, não para mim, né? O valor do design thinking, o valor da solução é para quem está sofrendo com ele. Muitas vezes eu também sofro, eu também sou público, né? Como a gente falou ali, às vezes o catalisador de propósito é a minha dor sofrida. Então, eu também sou empático comigo mesmo. Mas eu preciso entender de forma mais ampla todo mundo que sofre e tentar entregar valor com a minha solução para todas essas pessoas. Precisa ser um processo colaborativo, como a gente falou, ideias precisam de convergência, de conexão, de troca. Então, quanto mais pessoas interagem com uma ideia, melhor ela fica. Então, quanto mais colaborativo for o processo de construção de uma solução para um problema, melhor ela fica. E tem que ser experimentado. Então, por mais que a gente faça um processo empático e colaborativo, no final a gente tem que saber
através de testes, né, se essa solução realmente resolve o problema, porque às vezes eu estou tentando fazer coisas que não atingem na prática o problema para o qual eu estava me propondo, porque provavelmente eu errei alguns processos nesse caminho. E o design thinking dá um caminho, né, que aqui eu vou passar bem de leve, dá para fazer um curso de muitas e muitas horas falando de cada uma dessas etapas, mas para que vocês conheçam e entendam que é realmente um caminho tranquilo de fazer. Dá para fazer para qualquer realidade, para qualquer processo que a gente está vivendo aí enquanto criadores de empreendimentos e negócios sociais. Então, uma coisa muito importante é pensar que a inovação ela tem que estar alinhada com o outro para gerar essa conexão, e daqui tem uma coisa muito importante, que é a diferença entre inferência e evidência. As inferências é a minha compreensão do mundo, e a evidência são os dados que provam que aquilo está certo. A gente é guiado em todos os momentos por inferências, mas eu preciso saber que tem evidências que mostram que aquilo que eu estou desenvolvendo está indo no caminho certo. E é por isso que existem, dentro do Design Thinking, um processo que é o processo inicial, né? De observação, de inspiração, de construção, né? Então, eu vou me inspirar, entender essa realidade, buscar evidências nessa realidade. Depois eu vou para a ideação, beleza, eu já entendo como que a realidade é. Agora, o que eu posso fazer? Depois eu vou para a prototipagem, beleza, eu sei que eu posso fazer isso e aquilo. Vamos ver o que é viável, qual que eu consigo fazer, qual ideia eu não consigo fazer. E depois a gente vai para o teste, que é aplicar esse processo mais viável com as pessoas que realmente vão ser atingidas para eles. E ele é um processo totalmente cíclico, né? Em que, se alguma das etapas do processo demonstrar que eu não estou no caminho certo, eu volto para anterior, e para anterior, e para anterior, né? Então, se eu estou com problema de ideias, talvez eu não me inspirei o suficiente, eu preciso buscar mais dados da realidade para ter ideias mais coerentes, né, com o problema que está sendo trazido. Se eu estou com dificuldade na prototipagem, é porque talvez eu escolhi uma ideia muito complexa na hora da convergência de ideias, ou porque eu não explorei todas as ideias possíveis, viáveis, que poderiam abraçar aquele tema. Então, é um processo cíclico, que a gente aprende com a realidade, busca ideias, tenta fazer elas através de um propósito e depois aplica na realidade para ver se elas funcionam ou não, até que alguma delas se consolide como reais soluções para problemas. Muito bem. Aqui, vou só passar rapidinho a compreensão de cada um desses ciclos, né, para vocês terem em mente, mas a inspiração, basicamente, é coletar dados e interpretar dados. É olhar para a realidade. Depois a gente vai para a ideação, que tem duas fases muito importantes, que é entender quais são as soluções possíveis. Então, vem ideia de todo quanto é lado. Eu chamo um monte de gente para participar. Eu pergunto, como você acha que eu soluciono esse problema? Então, aqui os dados. Tente me ajudar a entender esses dados melhores. Como que a gente vai fazer para transformar essa realidade? Só que depois a gente tem que fazer a convergência de ideias. Então, sei lá, eu tive 5 ideias muito bacanas para solucionar determinado problema. Agora, como que eu escolho a melhor delas? A melhor delas é a que é mais viável e mais importante. O que é mais importante? Aquela que entrega mais valor para quem está sofrendo com aquele problema, certo? Então, a gente seleciona pessoas que nos ajudem a pensar em soluções, mas também escolhe essas pessoas que podem nos ajudar a entender qual é a solução mais viável e importante no processo. Na prototipagem, a gente tem a elaboração desse protótipo, que é uma versão totalmente experimental. Então, assim, beleza, existe uma solução. Como que eu faço essa solução acontecer? Então, a prototipagem pode ser um PDCA, pode ser um 5W2H, pode ser um plano de ação, pode ser qualquer coisa que me dê um norte de como aplicar aquilo de uma forma prática. Como fazer com que aquela ideia vá para a realidade, com que ela exista efetivamente, ela deixe de ser uma ideia, ou uma discussão, ou um brainstorming, e vire prática, né? Então, a prototipagem é esse processo de tirar a ideia do mundo das ideias e colocá-la realmente da forma minimamente viável, o MVP, né? A primeira versão que eu consigo oferecer e entender que ela é possível de existir. E depois vem o teste, que é eu pegar esse primeiro protótipo e levar para as pessoas e perguntar, e aí, tá legal? É isso mesmo? Isso soluciona o problema? Será que não soluciona? Por que ele não soluciona? Será que a gente pode alterar essa solução de alguma forma para que ela seja mais eficiente, mais efetiva na hora de solucionar o problema? Então,
todo o processo é baseado nessas perguntas e respostas, né? Nessa construção de ficar observando a realidade e tentar lidar com ela todos os dias, sem colocar ela numa caixa fixa, né? Então, quando a gente fala de questões sociais e ambientais, a gente tem um universo de coisas que se alteram, que mudam, né? E a gente tem que estar sempre conectado com esse cotidiano, usando design thinking, usando várias outras ferramentas. Então, na prática, a inovação, né, é pegar essas rodadas de design thinking para buscar a solução mais importante e mais viável para quem sofre diante do problema. Tá tudo conectado? Eu olho para o problema, eu vejo como eu quero ou posso solucioná-lo, escolho esse problema para solucionar e depois eu vou atrás das melhores soluções para que eu realmente consiga intervir, né, e gerar alterações de realidade para aquelas pessoas que sofrem com esse problema. E depois a gente tem a terceira dimensão do nosso processo do empreendedor social, do empreendedor social, que é a atitude, que é realmente como eu me coloco. E daí aqui eu tenho algumas perguntinhas, né, e algumas reflexões que ajudam a gente a se colocar mesmo no papel de empreendedor. E a gente tem, né, lá no livro Era do Impacto, que o DNA do empreendedor social, na dimensão atitude, vai buscar pessoas sonhadoras, obstinadas, ousadas e práticas. Ou seja, eu vou tentar identificar quais são essas características que eu tenho em mim mesma, na minha realidade, naquilo que eu faço todos os dias no meu cotidiano. Então, eu quero convidar vocês para pensar nessa realidade. Então, vocês já olharam pela janela, vocês sabem que tem problemas, vocês já entenderam que existem caminhos para criar soluções através de design thinking, por exemplo, soluções mais inovadoras para aquele problema, usar o processo inovador para solucionar aquele problema. Agora, eu gostaria que cada um fizesse a seguinte reflexão: quando, onde em que momento da minha vida eu fui sonhador? Conseguem identificar? Eu consigo ver vários momentos da minha vida em que eu fui sonhadora. Então, tá ali. E eu escolho um desses momentos para ser. Vou pensar aqui naquele momento em que eu realmente sonhei, né, em que eu realmente tive essa esperança de que algo acontecesse, né, uma esperança proativa que busca realmente construir algo novo, algo diferente, né, transformar alguma realidade. Depois, quando que eu fui obstinada ou obstinado, né? Então, como que a obstinação esteve na minha vida? Que momento da minha vida que eu tive essa característica muito forte? Tira um print, guarda isso na memória, resgata essa informação de que você é uma pessoa obstinada. Talvez não em todos os momentos da sua vida, mas em alguns você foi. Então, resgate essas memórias para trazer essa obstinação para a criação do seu empreendimento social ou ambiental. Depois, a ousadia. A ousadia é uma outra característica muito importante da atitude do empreendedor social. Então, como que eu fui ousada? Quando? Em que momento? Busca essa memória, resgata ela e guarda ela com carinho. E depois, como que eu sou prática, né? Como que eu faço com que ideias virem realidade? Quando que eu já fiz isso acontecer? E assim a gente vai construindo essa atitude que vai nos acompanhar ao longo da nossa atitude, da nossa trajetória empreendedora, né? Na hora de criar ou desenvolver ou participar de empreendimentos sociais, a gente coloca a serviço essas atitudes sonhadoras, obstinadas, ousadas e práticas. Muito bem? Agora, a gente viu que a gente já respondeu algumas perguntinhas aqui, né? Então, o que eu preciso para construir esse empreendimento social? Então, quem sou eu nesse processo? A gente viu que é através do DNA do empreendedor social. Qual é a realidade? Posso olhar pela minha janela. Como eu vou transformar essa realidade? Vou colocar as minhas habilidades, sonhadora, ousada, obstinada e prática, diante da solução, que eu vou fazer um processo de design thinking ou outros processos inovadores para conseguir identificar a melhor solução, a solução mais coerente, viável e importante para resolver aquele problema. Mas agora a gente vem na parte formal, porque vai surgir várias ideias que às vezes vão ser só ideias, ou projetos, ou ações, ou iniciativas. Mas a gente quer falar de empreendimentos, de formalização, de trazer uma realidade de longo prazo para aquela iniciativa. Então, eu vou pensar que eu já vou construir algo tão sólido que vai virar algo, que vai virar uma iniciativa, vai virar um ponto de cultura, vai virar um instituto legado, vai virar uma empresa, vai virar um negócio social. O que vai ser? Né? Então, eu começo a modelar isso
E a gente tem uma ferramenta incrível, maravilhosa, jovem ainda, que é pouco conhecida e é muito bacana. E eu aqui não vou explicar muito sobre ela, mas vou contar por que eu acho ela tão importante e vou deixar as referências delas para vocês. Então, quando a gente quer pensar em modelos de negócio, a gente tem o modelo C, que foi desenvolvido pelo ICE, pela Fundação Boticário, pelo Move Social e pelo Sense Lab em 2018, e que ele pega o suprassumo das lógicas de planejamento e gestão de negócios e coloca juntas, né, falando de impacto social. Então, o foco dessa ferramenta é colocar o impacto social como o grande norte que vai guiar todo o nosso planejamento do modelo de negócio. Mas como nem só impacto faz com que as coisas se sustentem, a gente também vai olhar para outras duas dimensões, que é a dimensão do meu fluxo de negócio, então como que eu sustento, como que eu faço com que aquele negócio seja viável, com aquele modelo seja viável, e com a minha capacidade organizacional, o que eu tenho à minha disposição para oferecer, tanto para construir essa mudança, quanto para fazer com que o que eu esteja fazendo seja sustentável e viável também. Então, aqui é muito interessante observar, né, o caminho que a gente desenvolve a criação do modelo C, né, a reflexão do modelo C. Então, a gente começa sempre pela teoria da mudança. E olha só que interessante, ela vai fazer uma reflexão com várias perguntas norteadoras que nos levam lá do contexto e problema, a gente está falando de problema social ou ambiental, até o impacto, que é a transformação efetiva que eu espero com as minhas intervenções que estão ali no meio do caminho. Então, toda a reflexão que esse modelo traz já nos conduz para olhar para o problema, pensar em soluções e intervenções que vão, né, atingir um público e resolver esse problema, com alguns resultados intermediários e que me levem efetivamente para um caminho final de impacto social, ou seja, de transformação dessa realidade, que é a lógica da teoria da mudança. Então, quando a gente fala de teoria da mudança, né, se você for explicar basicamente como era, o que eu fiz e como que ficou depois que eu intervi, qual mudança eu gerei depois que eu fiz alguma coisa sobre aquela realidade. Mas isso não é suficiente para a gente ter nenhum empreendimento, nenhum negócio social. Ele também precisa ser viável. E é por isso que entra o fluxo de negócio, que vai olhar para quais oportunidades de mercado existem para sustentar aquela teoria da mudança. Podem ser filantrópicas, podem ser lucrativas. Então, mas da onde que eu tiro os recursos para fazer com que esse caminho de transformação que eu quero gerar virem realidade. Então, vou olhar aqui para clientes, proposta de valor. E esses clientes, proposta de valor, podem ser doadores, podem ser investidores, podem ser patrocinadores, podem ser empresas. Como que eu me relaciono com essas pessoas, entrego valor, demonstro o valor do meu trabalho para que eles sejam uma fonte de receita que vai me ajudar a equilibrar o meu resultado financeiro no final do processo. E também, outra coisa muito incrível que o modelo C propõe é essa lógica de olhar para a minha capacidade. Então, será que eu sozinha consigo atender 50 mil pessoas? Como? Né? Como, porque, com quem do meu lado? Sozinho é muito raro a gente conseguir fazer grandes coisas. A gente sempre precisa de pares, de equipe, de parceiros, de atividades compartilhadas entre eles, de recursos, e tudo isso vai ter um custo que no final vai estar também percebido dentro do meu resultado financeiro. Então, quando a gente coloca todo o desdobramento daquela solução do problema aqui dentro, olhando para mim, olhando para a realidade, olhando para os meus parceiros, para os meus pares, eu consigo ter um equilíbrio muito grande dentro do modelo C sobre como vai ser esse novo empreendimento que eu estou desenvolvendo, sobre como que eu crio ele, o que eu faço com ele e toda essa transformação que será gerada. Então, o modelo C, ele faz um convite muito bacana para que a gente se desenvolva enquanto empreendedores sociais, né? Para que a gente coloque impacto social de forma paralela a tudo que faz com que o meu modelo seja viável e a tudo que faz com que eu compreenda qual é a minha capacidade de entregar tanto a teoria da mudança, né? Então, a mudança que eu quero realizar, quanto a parte de formalização, de segurança, de recursos, para que eu realmente seja muito efetivo e de longo prazo, sabe? É fazer com que as coisas conversem e se estabilizem para que eu tenha realmente um modelo efetivo de negócios, sabe? De negócios sociais, né? De empreendimentos sociais. Muito bem.
Então, nós respondemos aqui aquela perguntinha sobre como modelar o empreendimento. Agora, como eu formalizo? E aqui vem uma questão muito importante. Então, o Dr. James também vem discutindo muito isso, e isso faz muito parte da história do Instituto Legado. Né? Então, há muitos anos existia só essa divisão muito rasa entre empresa de um lado, segundo setor, e terceiro setor do outro lado, são as ONGs, as organizações da sociedade civil. Né? Então, ficava um de um lado, outro lado, um de um lado, outro de outro lado. Empresas de um lado, terceiro setor do lado, segundo setor, terceiro setor, ou organizações da sociedade civil, ou ONGs, totalmente afastados. Mas quando a gente pensa na realidade, todos estão no mesmo ecossistema, né? Às vezes não com o mesmo objetivo, não com o mesmo foco, mas estão ali no mesmo mercado, compartilhando os mesmos recursos, compartilhando equipes, compartilhando conhecimentos, compartilhando ferramentas, né? Então, tudo que a gente usa no mercado empresarial pode ser usado para as organizações da sociedade civil se desenvolverem melhor. E é por isso que a gente começa a diluir essas conexões que afastavam, né, essas divisões que afastavam os dois setores, e começa a pensar em modelos mais híbridos, que misturam um pouco e fazem uma grande salada nesse processo, e é o que a gente fala, então, da criação, por exemplo, do setor 2,5, né? Que é onde você coloca os negócios sociais, que é um equilíbrio perfeito entre o que é negócio, né? Lucrativo. Então, eu tenho lucro com o meu negócio, mas como eu pego esse lucro para ser transformador, para alterar de forma efetiva problemas sociais e ambientais. Então, o negócio social está ali no meio dessa régua, né? Ele está ali pontuado como o setor 2,5, que já se vem falando há muitos e muitos anos. E o Dr. James, inclusive, nos últimos tempos, tem falado sobre essa outra divisão, que é colocar um setor 2,75, por exemplo, em que eu tenho negócios que são muito mais focados em transformação da realidade, muito mais lucrativos, né, muito mais características empresariais, mas de certa forma também estão lá resolvendo problema, né? Quais são esses problemas? Como que resolve? Então, tudo isso vai sendo reposicionado dentro dessa régua, né, entre segundo e terceiro setor, a gente vai colocando outras coisas ali, né, o setor 2,75, o setor 2,25, o setor 2,5. Então, é pensar que, apesar de juridicamente, formalmente, a gente ter meio que dois caminhos para seguir, existem formas de suavizar essas grandes divisões de modelos de negócio que vem surgindo. Então, a gente quer estar, de alguma forma, no mercado, porque a gente quer ser lucrativo, a gente quer ter recursos são importantes. Uma vez perguntaram para o Dr. James, né, numa palestra, Dr. James, mas não é feio né, ganhar dinheiro para solucionar problemas sociais? E daí o Dr. James respondeu assim, não, feio é você usar dinheiro para criar os problemas sociais. Então, o recurso ele está ali à sua disposição para que você possa fazer o melhor uso deles. A gente não vive sem dinheiro, não vive sem recursos e precisa fazer o melhor uso deles e colocá-los a serviço de questões sociais e ambientais. E eu lembrei que eu acho que nem foi o Dr. James que falou isso, mas ele sempre conta essa história, então talvez eu esteja enganada aqui, mas a história é essa, né? De que a gente tem que usar os recursos que existem de forma mais equilibrada para que todo mundo tenha acesso. Contudo, entretanto, todavia, no Brasil ainda nós temos dois grandes caminhos, né, que fazem a gente chegar num modelo, numa formalização de um negócio social, que é o caminho do terceiro setor, né, das organizações da sociedade civil, fundações, associações sem fins lucrativos, sindicatos, e daí tem um monte de estruturas jurídicas que podem ser que são consideradas terceiro setor, né, na nossa legislação, e por outro lado tem as empresas, né, você vai ser MEI, EIRELI, Simples, Limitada, Sociedade Anônima, então são configurações que vão mostrar, né, como que o nosso CNPJ vai ser configurado na estrutura. Mas aqui eu quero trazer aquele primeiro slide, aquele primeiro quadradinho ali, que não importa para qual lado você vai, o mais importante é saber o modelo que você quer seguir.
Por quê? Porque se você for por um lado, você vai ter direitos e deveres. Se você for para o outro, você tem direitos e deveres. Então, o mais importante é você saber qual é o caminho mais adequado para que a sua solução, para que a solução do seu problema seja viável. Então, se eu quero abrir. Eu tenho um grupo de pessoas aqui, né? E a gente quer trabalhar de forma a criar uma escola nesse bairro, uma creche nesse bairro que está ali. Né? Então, eu vou criar uma empresa, será? Tá, mas quanto que é a tributação de uma empresa? Como que eu faço para abrir? Como que eu vinculo esse grupo de pessoas que eu estou trabalhando com os sócios da empresa? Então, será que empresa é o caminho mais adequado? Opa, mas não, posso ser uma associação. Como que formaliza uma associação? Qual é o caminho? Será que é mais simples? Talvez seja o caminho mais adequado para fazer uma creche ou uma escola, né? E a maioria das creches e escolas são realmente organizações da sociedade civil, formadas lá pelas associações de pais e professores, pais e mestres. Então, é isso, é uma associação de pessoas que está em busca de um propósito, né, educacional, formativo e tudo mais. Né? E daí cada um vai construir lá dentro da sua associação, do seu estatuto, aquilo, quais são as regras, como que vai ser feito, respondendo às questões legais e jurídicas proporcionais àquele modelo. Por outro lado, se o modelo é meu, eu desenvolvi uma tecnologia, eu não tenho muitos pares, né? E eu quero que ter retorno financeiro com esse modelo, talvez eu precise ser uma empresa mesmo. Né? Então, o que a gente está tentando dizer aqui é que, independente de qual modelo eu queira ser, o importante é que eu queira transformar a realidade. Então, o propósito e o modelo de negócio que eu quero seguir é muito mais importante de qual é o formato de CNPJ que eu escolho, tá? E muitas pessoas me perguntam como é que faz para escolher, né? Ué, mas assim, tá, e como que eu vou entender qual é essa complexidade, né, para saber qual é o modelo mais adequado à minha realidade? Gente, a coisa mais simples possível. Vocês precisam chamar quem entende do assunto, né? Então, valide com um advogado questões jurídicas e com um contador questões contábeis para você entender, né? E não tá refém de situações que depois você falou, putz, abri o CNPJ como associação, mas não era bem isso que eu queria, e agora? Né? Por exemplo, a Fernanda Andreasa, que é do escritório de advocacia que atua aqui junto com o Instituto Legado, ela sempre fala isso nas aulas que diferenciam esse tema, né? Associação é do mundo, é de todos, não tem um dono. Então, não tem uma hierarquia ou uma hereditariedade. Então, por exemplo, se eu, Dani, abro uma associação, nada daquela associação vai ser hereditária para os meus filhos, por exemplo. E tem muitas pessoas que têm essa expectativa de estar criando um negócio que vai ser a longo prazo transmitido para os seus filhos, por exemplo, numa lógica de hereditariedade ou de herança. Então, se eu quero esse modelo de hereditariedade e herança, eu não posso ir pelo caminho associativo, eu tenho pelo caminho empresarial formal e assumir, né, as regras, os direitos e os deveres desse modelo. Então, é muito importante a gente compreender, né, quais são os meandros que a gente vai estar assumindo quando a gente se coloca num caminho ou no outro com aquele modelo, beleza? Então, aqui a gente constrói, né, um caminho de chegar lá nessa transformação da realidade. Então, primeiro eu observei como que eu me coloco, qual é o meu propósito, com qual problema social eu realmente me conecto. Né? Aquele problema que eu realmente quero estar ali como protagonista, tentando construir, tentando solucionar, tentando desenvolver. Então, eu vou me colocar em direção a esse caminho. Depois, eu vou olhar para a realidade, né? Então, qual é a realidade social ou ambiental que eu quero transformar? Né? O que está acontecendo ali, quem são as pessoas que estão envolvidas, qual é o ecossistema, qual é a abrangência, é regional, não é? Vou olhar pela janela, vou compreender, vou perguntar para as pessoas, né? Vou realmente abrir a janela, pôr a cabeça para fora e dar uma espiada mais macro sobre essa realidade, para eu saber, né, quais são os desafios que esse propósito que eu escolhi estão me colocando, como esses desafios estão se colocando diante de mim.
Depois eu vou para as soluções. Então, quais são as formas com as quais eu realmente consigo gerar uma mudança, uma transformação de realidade dentro desse problema social que eu estou querendo solucionar. Faço a modelagem do meu negócio, daí já deixei aqui sugerido o modelo C, mas existem N outras formas de modelar, né? Mas modelar é justamente responder as perguntas que fazem com que todos os elementos de um negócio estejam em perspectiva, um do ladinho do outro, né? E o modelo do C ali, como a gente viu, ele tem as 3 colunas mestres ali que dão uma visão completa do que o negócio tem à sua disposição, seja para gerar mudança, seja para se sustentar financeiramente, seja como capacidade de organizacional, parceiros e tudo mais. E depois eu vou descobrir, então, como formalizar, como fazer com que esse negócio seja mais perene, né? Ele seja algo que realmente eu consigo estar na sociedade, eu consigo dizer, estou aqui, sou isso, as coisas acontecem dessa forma, se apresentar para o mundo, se colocar diante de um mundo de uma forma organizada, né? De uma forma formalizada, para que as pessoas realmente consigam me reconhecer enquanto um ator dessa realidade toda enquanto a gente vive, né? Com o meu empreendimento e com o meu negócio social. Bom, gente, eu falei um monte de coisas aqui, coloquei um monte de perguntas para vocês. E agora eu coloco, deixo algumas referências. Então, aqui eu tenho os links, daí depois, se o Fernando quiser puxar esses links aqui para o chat, seria interessante, que é o link de onde encontrar o A Era do Impacto, para quem quiser ter acesso ao livro. Tem um vídeo do Steve Johnson que explica o livro como de onde vêm as boas ideias. Então, esse videozinho é bem bacana para você, né, compreender minimamente o que o livro traz. Então, eu deixei aqui como referência. Deixei como referência também uma série de vídeos do YouTube totalmente gratuitos e aberto, chamado Design Thinking Possível, do Rodrigo Giafredo, no YouTube. Então, você joga lá, Rodrigo Giafredo ou Design Thinking Possível, você já vai ter acesso à série. São vários videozinhos que contam bem basiquinho, assim, como fazer o processo passo por passo, né? Passo 1, passo 2, o que eu tenho que observar, como que eu faço esse processo realmente ser inovador, ser inclusivo, ser empático e cumprir todas as necessidades ali. E daí tem o guia modelo C. Então, o modelo C, ele é um guia, né, criado pelo ICE, Fundação Grupo Boticário, Sense Lab e Move Social, que está disponível nesse link para quem quiser ter acesso, entender, ler a ferramenta, né? Ela é gratuita e aberta para todo mundo que tem interesse em criar modelos sociais, né? Modelos de impacto social. E é isso agora, então eu gostaria de ouvir, né, a todos e entender assim, aí quais são as dúvidas, as dores, questões que vocês refletiram ao longo desse bate-papo, e me coloco à disposição para a gente seguir conversando. Também deixo aqui os meus contatos, né, para que vocês possam, né, em algum momento, né, se não conseguirmos interagir hoje, fazer contato comigo. Fernando, então, estou à disposição. Temos perguntas? Estou voltando aqui. A gente teve um comentário aí, ó. Que legal, sempre mulher. Sempre mulher foi a vencedora do Prêmio Legado de Empreendedorismo 2020. É um projeto super bacana do Rio Grande do Sul. Muito bom te ver por aqui. Legal, né? A gente fiquei feliz também. A gente ficou feliz também quando viu que elas passaram por aqui. Que legal. A gente teve esse problema de transmissão, né? E nós percebemos que teve uma oscilação de participação, tal. Uhum. Enfim, como vai ficar gravado, eu disse, né? A gente vai passar para mais gente. Tá bom. Então é isso. Mas assim, eu quero conversar um pouco com você sobre o conteúdo. Primeiro dizer para quem está assistindo se gostou do conteúdo, né? Se percebeu. Porque às vezes assim parece um grande desafio. E eu estou falando isso de um lugar, assim, de uma experiência minha, né? Como a maior parte das pessoas não é ensinada a pensar da forma de gestão, né, vamos dizer assim, dos seus negócios, isso só é ensinado para quem é herdeiro e herdeira, eu descobri isso, né? Herdeiros e herdeiras de grandes negócios são ensinados a pensar assim, né? Então, as escolas que eles estudam já os ensinam a pensar assim, então eles já vão para o caminho, né? Para o caminho da vida já pensando nisso. A gente, no geral, a gente não é ensinado a pensar assim, né? A gente é ensinado a pensar
de uma outra forma, né? Do tipo, você tem que ter o teu trabalho, você tem que, enfim, aquela coisa do tipo, tenho que arrumar um emprego público, né? Um concurso público ou trabalhar para alguma empresa e assim construir a minha vida, que está tudo certo também. Quem opta por isso está tudo legal, mas tem pessoas que têm no DNA, né? Corre na veia alguma coisa assim de um quero mais, né? Eu quero fazer algo diferente. E aí, quando você também cai para algo diferente, você resolve ser o que hoje chamam de empreendedor, ou quando você busca o seu próprio negócio, você vai cair nos mesmos modelos de negócio. E aí, para algumas outras pessoas que entram nisso, falam assim: puxa, está faltando alguma coisa ainda. É isso, mas ainda está faltando alguma coisa. E era o que eu sentia, né? Eu tinha essa coisa no meu DNA de criar coisas, de inventar coisas, e que geralmente eram coisas muito legais, faziam a alegria de muita gente, ou inclusive ajudavam algumas pessoas a resolver problemas, mas eu não conseguia dar sequência dessas coisas, elas iam parando, né? Elas iam pelo caminho se esfacelando, essa que é a verdade. E aí você sempre tinha que estar desenhando algo novo, buscando recurso através de editais, que é o que eu ainda sei fazer de melhor hoje, mas já estou começando a testar outras coisas, né? Dentro desse universo que nós aprendemos com vocês. E só que aí, aquela coisa do edital, faz um grande projeto, tem uma grande ideia, chega ali na frente, terminou o edital, acabou o projeto. E agora? O que a gente faz? Exato. Então ficava um looping, né? Ficava um looping meio maluco assim e que levava a gente sempre no mesmo... Parecia que sempre voltava no mesmo ponto, né? Você, nossa, consegui andar, e você vai de repente, daqui você tem que voltar para o mesmo ponto, e aí recomeça, e aí recomeça, e aí recomeça. E esse conteúdo que você traz para a gente, você trouxe para a gente hoje, ele, nesse momento aqui, eu sei porque eu senti isso, para algumas pessoas pode parecer algo muito... Eu falo assim, nossa, que coisa, é muita coisa, né? É muito... Como que eu vou fazer isso tal? Eu não sei, eu não tenho cabeça para isso, mas eu quero dar um testemunho aqui, e na sequência eu vou te fazer uma pergunta, Dani. O testemunho é o seguinte, o meu incômodo de não concordar como as coisas acontecem, né, me fez buscar novos caminhos. Então, a primeira pergunta, até brinquei, né, qual que foi, né, quando você abriu a janela, o que você viu? Né, o que você encontrou? No meu caso, a primeira coisa foi assim, eu não consigo mais viver na cidade grande, não consigo mais viver em São Paulo, na periferia de São Paulo, eu preciso ir para outro lugar, eu quero ir para perto do mar, e aí eu comecei a desenvolver todo o meu trabalho aqui na região do Lagamar, que fica aqui no litoral sul do estado de São Paulo, na divisa com o Paraná, um lugar maravilhoso, esplêndido, e foi aqui que eu escolhi para viver há quase 20 anos, eu moro aqui, e já tem 28 anos que eu vim aqui a primeira vez. Mas eu quero falar isso porque quando eu comecei a ouvir sobre esses temas de negócios sociais, a mente expandiu, e aí essas ferramentas todas que eu só conhecia dentro dos modelos tradicionais de negócios, né, essas novas que você trouxe como modelo 6, foi inovador. Mas as outras eu até recusava, né? Imagina que eu quero mexer com isso. Não quero, nossa, não, você saía de todas, corria de todas, porque achava que isso era algo... sei lá, a gente tem um bloqueio, talvez, né? Mas não quero isso não presta para mim. Só que vocês trouxeram isso com uma leveza para a gente, mostrando que ao usar essas ferramentas a gente consegue tirar essas coisas que a gente tem na cabeça que são maravilhosas, né? Porque todo mundo tem grandes ideias para transformar o mundo, só que não acreditam nessas ideias. Por quê? Porque não tem justamente as ferramentas que você pode usar para modelar isso. E a partir do momento que você tem uma modelagem, você pode desenhar um plano, e com esse plano você pode seguir etapas, e você pode ir testando suas etapas para saber se deu certo ou não, e aí você vai colhendo resultados, e está tudo bem se der errado, você volta, corrige, enfim, aí tudo ficou tão leve que aí, dito isso, eu te faço a pergunta. Para quem quer começar, né? Para quem quer começar, como ali atrás eu um dia... comecei e não sabia nem que existia isso, mas como eu te disse, né, foi uma conhecida que trabalha na Aliança Empreendedora, aquela organização que tem sede em São Paulo e que atua, acho que no Brasil inteiro, que contando para ela o que a gente fazia, ela disse assim, contei isso lá no comecinho, ela falou assim, vocês têm que fazer um programa de aceleração. Aí eu falei, tá, o que é isso? Aí ela falou, é isso, assim, assim, assim. Eu falei, então tá bom. Aí eu comecei a pesquisar e acabei caindo no Instituto Legado.
Mas vamos supor que não tenha. Hoje tem bastante, né? Eu tenho visto que tem Uhum. aumentado, muita gente fazendo isso, tal. Então, vira e mexe, pipoca, estoura uns por aí, virou uma coisa bastante recorrente. Mas não tem nenhum programa rodando, eu não faço parte de uma organização. A pessoa quer começar, ela gostou disso aqui, ela falou assim: pô, eu tenho uma ideia de um negócio aqui, eu sei que ele pode ajudar a gente, que ele pode transformar realidades. Qual o caminho para a pessoa começar? O que você falaria para ela? Quais as possibilidades que existem assim para quem quer começar agora? Eu sei que você já deu dicas de leitura, eu dei a dica do vídeo, a gente vai colocar depois todos os links aqui, deixar para o pessoal. Mas assim, se eu estivesse perguntando isso para você agora, você ia falar o que para mim? Assim? Por onde que eu começo? Comece pelo que você consegue, pelo que está ao seu alcance, pelo que você já consegue fazer para amanhã, porque pelo que é simples, sabe? Porque hoje eu mentoro, né, com alunos e outros do Instituto Legado. Nos últimos 2 anos eu mentorei mais de 42 projetos sociais e de impacto, então alguns mais duros, outros iniciantes, e um problema, uma dor que eles passam ao longo da caminhada é essa coisa da complexidade do problema. Então, assim, meu Deus, o problema que eu quero resolver é grande demais. Como que eu faço isso, né? E daí quer começar resolvendo tudo ao mesmo tempo. Só que não é assim que a gente começa. Então, eu sempre uso a metáfora do bebezinho. O bebezinho não nasce, não sai da barriga correndo. Até ele começar a correr, ele precisa, né? Primeiro ele só deita, depois ele aprende a sentar, depois ele aprende a rolar, depois ele aprende, acho que a rolar antes é rolar, depois a sentar, depois a ficar em pé, depois a caminhar, para depois correr. Né? Então, são baby steps, passos de bebê. Né? Você precisa dar tempo ao tempo para as coisas maturarem. Mas, se você não faz efetivamente as coisas, você não sente que você começou, sabe? Então, eu sempre digo, faça algo, aquilo que está ao seu alcance. Então, se o bebê é colocado, deitado, numa caixa em que ele nunca vai ter oportunidade nem de rolar nem de sentar, ele não vai nem rolar nem sentar, né? Ele não deu o primeiro passo. Então a gente precisa dar espaço para que esse bebê empreendedor social que está dentro de nós role, sente, experimente coisas aí e vai errar, vai cair, vai achar, mas eu descobri que eu não gosto disso. Então a gente vai experimentando para ganhar maturidade, mas fazendo pequenas coisas. E daí eu tenho uma dica muito bacana que é voluntariado. Se você não tem conexão com nada, né? Essa que já existe, se conecte sendo voluntário de outras organizações, né, de outros parceiros, de negócios sociais. Vai lá e pergunta, vai lá e se interage, busque o negócio social ou o empreendimento social que está mais próximo da sua realidade, sabe? Para você bater na porta e fazer, oi, tudo bem? Como é que tá? Eu posso conhecer? O que vocês fazem? Como vocês fazem? Né? Posso me inspirar? Porque às vezes você vai projetar esse mesmo aprendizado para outra região. Então, são essas grandes dicas. Faça alguma coisa, porque se você não fizer nada, você nunca vai saber, né, que está realmente fazendo ou andando, e nunca vai conseguir vislumbrar um segundo passo. É sempre a partir do primeiro que a gente vira, tá, agora eu já sei como. Eu dei o primeiro, agora eu já sei o que vem depois. Né? Agora eu já consigo projetar o segundo passo. E às vezes a gente tem essa ansiedade de querer já ter 5 passos. Não, só vou começar quando eu já tiver 5 na minha cabeça. Calma, faz um. Né? Depois você pensa no outro, depois no outro, depois no outro. E eu sempre brinco isso, né? Que a gente vive um segundo por vez, 1 minuto por vez, um dia por vez, uma semana por vez, um mês por vez, um ano por vez. E quando vê, as coisas foram acontecendo na nossa vida, né? E agora, né, quando a gente olha para trás, independente da idade que a gente tem muitos segundos, muitos minutos, muitas horas, muitas semanas, muitos meses, muitos dias, né? Então, você vai acumulando experiências que vão te dando noção de como seguir no dia seguinte, como ser quem você quer ser no dia que vai vir pela frente, né? Sabendo que você está vivendo algo hoje já, né? Que já acontece, que já existe, que já
já está acontecendo, né? O que eu estou vivendo hoje que já me dá caminhos aí para decidir os próximos passos. E daí, essa conexão com as realidades, sabe? Cara, o que me incomoda, sabe? Todo dia, assim, eu olho para uma realidade social ambiental e falo, putz, grilo, isso dói, sabe? Eu olho para isso e fico com raiva, quero mudar. Então, vai lá pôr essa raiva em ações práticas. Fernando, você sumiu da tela aqui. Bom, tem uma pergunta outra aqui que apareceu, que estava aqui no chat privado, e eu já vou aproveitar para responder. Se eu acredito, né, que a visão da sociedade está mudando em relação às organizações sociais. Poxa vida, aí a gente tem um problema muito grande, porque existem preconceitos, né? Então, a dificuldade em si não é uma dificuldade da realidade prática, porque quem trabalha realmente acompanhando organizações da sociedade civil vê o quanto de transformações acontecem com organizações simples. E a gente tem organizações desde uma associação de moradores, desde uma associação de pais e professores, desde grandes associações que são, sei lá, grandes hospitais, né, que são filantrópicos, ou grandes escolas, ou grandes grupos educacionais. Então, a nossa sociedade já é movida por organizações da sociedade civil, em vários âmbitos. Mas a gente, às vezes, não se dá conta que são as associações da sociedade civil. A gente tende a achar que é tudo empresa, né? Daí aqui que é interessante, porque em vários momentos há essa divisão clara entre terceiro setor e segundo setor. Em vários momentos que, não, é como se tudo fosse empresa e não existisse nenhuma divisão focada no social, focada no ambiental. Então, é muito importante entender que associações da sociedade civil, a sociedade civil organizada, é essencial para que a nossa sociedade exista. São as pessoas se organizando que faz com que o governo exista, que faz com que as empresas existam, que faz... Então, por exemplo, você não consegue abrir uma empresa sem passar pela associação comercial. Associação comercial. Por que associação comercial? Porque é um grupo de pessoas que representa, ordena, senta para conversar e regular como que vai ser as regras para que naquela cidade os negócios funcionem, né? Como que vai ser a competitividade, a divisão de espaço territorial, onde que vai estar colocada cada coisa, quais são as regras para os alvarás. Então, tudo é gerido por organizações da sociedade civil. Só que a gente não se dá conta disso. Infelizmente, pequenos exemplos de organizações da sociedade civil que usam desse status para lavagem de dinheiro, para corrupção e para outras coisas, acabam manchando, né, e gerando um preconceito que é generalizado sobre organizações da sociedade civil. Mas não é verdade, porque isso é, sei lá, 1%, 0,5%, 0,2%, eu nem tenho dimensão, né? Mas o número de organizações corruptas é muito menor do que o número de organizações que fazem reais transformações e que são a base da nossa sociedade. Né? Então, nós somos sociedade civil organizada, né? Todos nós, né? Ou formal ou não formalmente, mas nós somos sociedade civil organizada. Civilização é sociedade civil organizada. Legal, Dani, eu dei uma caída aqui. Eu vi, eu falei, gente, Fernando sumiu, vou ler a próxima pergunta eu mesma. Não, o computador travou aqui de um jeito, eu tive que pegar o da Silva, tava com o nome dela aqui. Legal. É muito doido isso, né? Porque parece que nesses últimos anos essa questão desse preconceito com as organizações aumentou, né? Agora qualquer coisa assim, a ZONG isso, a ZONG aquilo, a ZONG não sei o que, não sei o que lá, e aí essa coisa, ela começa a tomar uma proporção que prejudica muito, né? Porque a gente que está na linha de frente trabalhando todo dia, buscando formas de levar as nossas causas adiante, e assim, claro, o ponto de cultura aqui ele é pequeno, ele mexe com a vida de algumas pessoas, não tem um grande impacto pensando em proporção, né? Muitas pessoas, território, mas tem algumas organizações aí que fazem trabalhos incríveis, inclusive atuando no mundo inteiro, e coisas que governo algum foi capaz de fazer em nenhum momento da história. Então, esse preconceito, essa forma que a gente aqui no Brasil olha para as coisas, inclusive para as organizações sociais, e aí tem mais um monte de coisas que a gente vê assim, é uma coisa meio que
Parece é pior do que a pandemia em si, porque é uma coisa que pega todo mundo e todo mundo fica nessa e fica repetindo e fica falando. Isso é tão... eu não sei nem o que dizer, assim, é triste no mínimo, mas assim, muito pesado, né? As pessoas falarem sem conhecimento, as pessoas replicarem sem saber efetivamente o que está acontecendo, mas enfim, a gente tem que ter essa visão mesmo de que tá, beleza, é contra isso, inclusive, que a gente está lutando para transformar. E sabe o que eu lembrei aqui? Pode falar, claro. Não, eu só ia fazer um comentário que é bem isso, assim, as pessoas, elas não se entendem enquanto sociedade civil organizada, e daí a gente tem diferentes status, assim, de como existe essa compreensão. Então, vou até comentar um exemplo. A gente tem o MBA em Gestão de Negócios de Impacto Social, né, de Organizações de Negócios de Impacto Social, que busca alunos no Brasil inteiro, então o curso está disponível no Brasil inteiro, e eu fui fazer um levantamento de organizações da sociedade civil. E, gente, assim, estados mais novos ou que existem uma distribuição urbana mesmo, mais menores, então, municípios menores, ou às vezes divididos em núcleos mais distantes, tendem a ter muito menos sociedade civil organizada, sabe, formalmente, assim, muito menos número de associações, de fundações e representatividade social coletiva, sabe? Então, isso é uma coisa muito interessante, e daí a gente vê essa disparidade no Brasil, né? E, infelizmente, por exemplo, no norte do Brasil, a gente tem um número muito menor de organizações da sociedade civil, né? Que se colocam à disposição das pessoas que vivem lá, do que, por exemplo, no Rio Grande do Sul ou em outros estados. Assim, façam uma pesquisa no Google. Se vocês pegarem, escolham um estado e coloquem organizações da sociedade civil no Maps. E venham as bolinhas aparecendo. Determinados estados do Brasil é uma chuva, assim, pipoca um monte de bolinhas vermelhas no estado inteiro, mas muitos estados brasileiros ainda não têm associações que, assim, são identificadas no Google. Pode até existirem algumas, né, mas quase não aparecem ali. E num mundo digital como o nosso, né, é muito importante que isso esteja claro. Então, quando eu olhei para esses estados e vi nessa raridade de organizações, eu fiquei me perguntando, quem luta por essas pessoas, entendeu? Porque se eles não estão reunidos, juntos, para tomar decisões de como vão conduzir suas próprias vidas, né, enquanto sociedade civil organizada, quem faz essas decisões por eles? Né? Então, a gente sozinho não vai lá mudar uma realidade. O de política pública, por exemplo. Né? Não sou eu ir lá bater na porta. É a minha comunidade. É eu junto com a sociedade civil organizada da qual eu faço parte, com o coletivo, com o movimento social, com o grupo de pessoas, sabe? Então, é isso, assim, vou para uma manifestação, para um lado, para o outro lado, whatever. É isso, a gente está indo para manifestações por pares, por capacidade de nos organizarmos enquanto sociedade para identificar quais são os nossos interesses, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer ver na prática. E isso influencia políticas, né? Então, se não forem manifestações em que a gente vá para a rua dizer o que a gente quer, ou que a gente se organize e fale de forma coletiva o que se quer, nada acontece, porque os indivíduos têm menos poder de atuação do que o coletivo. Né? Então, essa coletividade tem um poder subutilizado ainda, e que é objetivamente massacrado pelo preconceito sobre essa questão mais burocrática. Tipo, sei lá, essa parte da corrupção é uma microparte burocrática do que é a capacidade e o poder que a sociedade civil organizada tem de atuação no mundo. No mundo. É isso. Também acredito nisso e a gente vê isso. Daí o que eu quero perguntar, você me ajuda a lembrar, que eu lembro desse caso, quando a gente passou pelo Projeto Legado, mas é que eu fiquei pensando, né, até mesmo eu falei assim, tem organizações que atuam no mundo, né, que fazem coisas incríveis, aí eu até abri uma aba aqui, fui pesquisar para lembrar o nome, como por exemplo Médicos Sem Fronteiras, né, os caras têm uma atuação, eu sempre vi, vez ou outra eu fico olhando e falo, nossa, esses caras realmente são, né, eles realmente querem transformar, né, a realidade
em muitos locais e atendem do mundo inteiro, principalmente nos lugares que mais precisam. Mas, claro, essa escala é uma escala macro e leva aquele lugar que você falou assim, fica pensando, a pessoa pensa no problema e já quer resolver o problema do mundo. Não tem problema ela querer resolver o problema do mundo, só que ela tem que pensar que ela tem que escalar para resolver o problema do mundo e ela não vai resolver o problema do mundo sozinha. Provavelmente ela vai precisar de centenas de pessoas trabalhando junto com ela e tudo bem, dá para fazer, mas vai precisar de muito tempo e muito trabalho para fazer isso. Mas tem aqueles casos que são aquelas possibilidades que são menores. E aí a gente sabe que, por exemplo, tem uma questão que é muito típica de países como o nosso, que é a questão da geração de renda, né? Porque a gente tem uma grande concentração de renda numa camada da sociedade, que é o topo da pirâmide, né? Aquele pedacinho de pessoas que estão no topo da pirâmide ficam com muito dinheiro, muitas vezes às custas do nosso próprio trampo, né? E muita gente fica à mercê disso e muita gente não tem mesmo renda, né? Passa por situações difíceis, enfim. E aí eu lembro, quando a gente passou pelo legado, vocês falaram de um negócio que foi, eu não sei se é um negócio ou uma organização que foi acelerado, que tem similaridade aqui com a nossa região, que é o pessoal do Ver o Peixe, é isso? Olha o peixe. Olha o peixe. Você pode contar um pouquinho do que essa galera fez? Você lembra disso, né? Acho que talvez você tenha participado. Você pode contar um pouquinho do que eles fizeram? Que eu achei esse caso tão interessante. Eu falei assim, olha só, como que de uma coisa, de uma realidade que é muito parecida com a nossa, como que isso se transformou num negócio e como que isso dentro da dimensão do negócio, como que ele teve escala. Você pode contar um pouquinho desse caso para a gente? Para mostrar que é possível pensar em coisas assim, por exemplo, para cá? O bacana desse modelo é justamente entender que você não precisa seguir os mesmos modelos padrões sistemáticos de como as coisas funcionam, sabe? Porque hoje a gente vive algumas coisas que foram sistematizadas por alguém, ou de alguma forma, ou que virou usual, né, no nosso cotidiano, e a gente só segue aquele modus operandi. Por exemplo, um produtor, um pescador, né, como que ele vende? Como que ele faz com que os produtos dele cheguem até outras localidades que não seja a venda direta lá na praia onde ele mesmo pescou? Porque ele não tem estrutura de armazenamento, ele não tem os freezers, ele não tem o recurso para fazer com que ele tenha estoque e faça logística de distribuição para fazer, por exemplo, que esse alimento chegue em Curitiba. E aí que o Olha o Peixe entrou, né? Eles começaram a repensar esse modo de olhar para o produtor, para o pescador direto lá, e para a distribuição, né? Então, a inovação deles é totalmente metodológica, é de como fazer. É tirar essa lógica do atravessamento de você vender os peixes em grande escala para grandes redes que vão fazer essa distribuição nos seus grandes caminhões e pasteurizar os preços, né? E tornar esse processo meio que automatizado, mas de uma forma não muito justa, essa é a palavra, né? Fazendo com que fique pouco recurso lá na base, lá em quem está indo buscar o peixe no mar. Né? Então, a grande revolução do Olha o Peixe é justamente repensar, de pegar um grupo de pescadores e pegar a produção deles e repensar a distribuição desses peixes. Eles fizeram isso através de um clube de assinatura. Então, são pessoas, clientes recorrentes, que vão fazer a compra recorrente desses peixes. São pessoas que vão receber toda semana, ou todo mês, ou daí tem vários pacotinhos de assinatura neste clube, em que você pode dizer como que você quer receber, né, quais são os tipos de peixe, o que você consome, o que você gosta, e você paga recorrentemente. Então, quando você paga recorrentemente, você gera segurança para os pescadores, porque eles sabem que eles vão ter para quem entregar o peixe não vai ser jogado no lixo. Você gera um valor recorrente que você pode calcular no mês para saber como investir, como fazer o fluxo financeiro ser saudável dentro da estrutura, né? Quanto eu consigo manter. Você consegue criar essa fidelidade dos seus consumidores para fazer clubes de assinaturas, são transmitidos de grupo em grupo. Então, eu que sou assinante, falo para minha vizinha que assina também. Então, você revoluciona a forma como o produto chega para as pessoas, porque não é aquela coisa de ir lá no supermercado e pegar do grande.
receber na sua casa porque você se conectou com a história que veio sendo construída em cada processo, né? Nesse clube que é acessado, que é compartilhado com um grupo de pessoas. Isso é sociedade civil organizada, sabe? Através de um negócio social que tornou metodologicamente os peixes acessíveis, né, para uma comunidade interessada em consumir e que recebia, né, de uma forma muito desconectada com o pescador. E agora não, tem conexão. O peixe vem direto, organizadinho, tem o sistema de distribuição. Então, é um sistema muito bacana de gerar metodologia, né? E a metodologia é um caminho de escala, porque só quando você sabe como fazer bem feito que você pode replicar, né, em outras cidades, em outros modelos, com outros pescadores, com outro grupo de assinantes, em, né, diferentes regiões. Então, eu entendo como funciona num lugar para poder tentar replicar em outro, e daí você consegue dar escala para o modelo através da metodologia que foi desenvolvida. Então, é um caso super bacana. E é um negócio, eles são uma empresa que faz a gestão desse processo, né? Mas o foco não é só o dinheiro no final, é o impacto ambiental da pesca, de como é toda a condução, mas também o impacto social, né, que vai para as pessoas que estão em todas as pontes, tanto no consumo consciente, né, que está lá no final da ponte, como, né, nos produtores que vão fazer também uma pesca mais consciente, vão ter lá um caminho, né, de valorizar o tipo de pesca que eles fazem, porque eles já têm um consumidor direcionado para esse mesmo tema. Então, é um case muito bacana de colocar as coisas em conjunto, impacto e recursos, trabalhando juntos, olhando pelo mesmo foco, pelo mesmo objetivo, sabe? É modelo C. Assim, eles conseguem responder, né, o fluxo ali de como fazer a capacidade organizacional e a lógica de mercado trabalharem em função do impacto social gerado no final. Sensacional. Eu puxei esse exemplo que foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Falei assim, olha a criatividade da galera para fazer um negócio, né, em que ocorra, além do produto em si chegar na mesa das pessoas de qualidade, né, o peixe fresco, que sempre tem essa coisa, a gente vai comprar peixe no mercado, sempre fica meio, em cidade grande, sempre fica meio ressabiado, né? Primeiro porque a maioria das pessoas... primeiro porque a maioria das pessoas não sabe, né, escolher direito, não conhece, não é uma coisa do dia a dia. E segundo porque, né, é uma comida, teoricamente, ali que pode estar com algum problema de fato, né? Então, o exemplo deles eu sempre achei fantástico, por isso que eu pedi para você trazer, e porque ele se encaixa, né? O óleo peixe, se eu não me engano, trabalha com pescadores de Paranaguá, né? E exatamente, é litoral aqui do Paraná. Isso, e a gente costuma falar, né, aqui, o pessoal aqui do Fandango Caiçara, né, que é um patrimônio cultural brasileiro, que os caiçaras estão começando a se identificar enquanto território. O território, ele se expandiu tanto que ele vem aí do litoral do Paraná e vai até o litoral sul do Rio de Janeiro, dentro do território da cultura caiçara, da música da caiçara, dos saberes e fazeres caiçaras. Então, assim, o que se faz no Paranaguá pode ser aplicado aqui, né? Com certeza. Claro, adequado à realidade daqui, da forma como é possível, mas que é possível. E aí, assim, para mostrar também que não existe nada que é impossível, né? Você pode ter uma ideia e se juntar com as pessoas certas, você consegue fazer acontecer. Então, esse exemplo, ele é muito bacana. Dani, assim, a gente não tem um compromisso fixo de ir até as 9. Eu gostaria que você fizesse uma palavra final. A gente não tem mais perguntas por enquanto. Eu gostaria que você fizesse uma palavra final, assim, quisesse fazer algum comentário e já te agradecer pela participação e contar também, né, para as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir, que a gente está desenhando aqui no Ponto de Cultura dois projetos que têm relação com essa coisa, com isso que a Dani falou, né? A gente, por ter passado pelo Instituto Legado, a gente reorganizou muitas coisas nossas e a gente criou alguns programas de coisas que a gente já fazia. Em um é o Caiçaras Hack Lab, que a gente transformou num laboratório de inovação cidadã. Então, a gente possivelmente vai se instalar aqui de onde eu estou falando, no Espaço Cultural Namastê, que fica no Boqueirão, na comunidade do Boqueirão Sul, na Ilha Comprida, e esse lab vai servir justamente para isso, para que as pessoas venham conversar
para que a gente entenda, né, faça o diagnóstico de quais problemas existem e pense como que a gente pode resolver isso de forma criativa, inovadora e dentro dessa linha de empreendimentos, negócios sociais, organizações sociais. Então, isso é um ponto. O outro ponto é que no ano que vem a gente está criando um programa chamado Gestar, que vai ser um programa de incubação e aceleração de pequenas iniciativas. Então, a gente quer replicar a tecnologia social que a gente aprendeu com o legado, e esse ano também nós passamos por um outro processo, a outra parte da equipe aqui passou por um processo também para a gente equiparar todo mundo, né, do programa Futuração. Então, a gente quer pegar os dois que fazem assim, a gente quer fazer uma fusão disso, adaptar para a nossa realidade aqui, e ver quem quer, né? Pequenas iniciativas, comunidades, negócios que querem fazer essa transição, né, desse modelo mais tradicional para um modelo que seja que impacte mais, né? E tudo isso pensando como negócio mesmo, que gere receita, que fique parte da receita para o negócio e que outra parte seja que retroalimente o impacto dentro da região. E a gente acredita que esse sim é o modelo de desenvolvimento que possa ser adequado à nossa região. Então, e no ano que vem, a gente vai lançar esse programa e a gente vai conversar com vocês do Instituto Legado para fazer a parceria, para pegar algumas aulas. A gente quer você dentro do programa, talvez mais gente do Instituto Legado para dar aulas e, quem sabe, também algumas mentorias específicas para esses grupos que a gente vai mobilizar por aqui. Então, deixar isso aqui na gravação para as pessoas que se interessarem, que assistiram hoje ou que vão assistir depois. E pedir para você fazer uma fala final, Dani. Me agradecer muito, muito, muito. É uma coisa que eu queria ter feito já há algum tempo, só que nesse processo de pandemia e de reorganização toda, a gente conseguiu fazer agora no finalzinho do ano, mas que a gente está muito feliz por fazer e por te receber, viu? Eu agradeço muito, Fernando. É isso, assim, a gente precisa falar das pessoas sobre protagonismo na própria sociedade, nos problemas, na realidade em que elas estão inseridas, seja aí no Lagamar, seja numa comunidade quilombola ou indígena. Então, onde você está, né? Quais são as dores, as questões que às vezes não estão tão ok nessa realidade, como você pode ser protagonista, e não sozinho, porque é isso, a gente sempre fala de que a gente não vai sozinho, a gente precisa de parceiros, de outras pessoas, a gente é sociedade civil organizada, a gente tem pares, né, que vão conosco nessa caminhada. Então, é muito importante a gente saber, né, com quem se conectar, quem buscar e quem trazer, né, e aprender com essas realidades que já existem para a gente continuar só levando mais e mais impacto social. Então, impacto social é toda mudança que a gente conseguiu gerar para qualquer problema. Então, os problemas estão aí batendo na nossa porta, não vamos ignorar, vamos tentar fazer alguma coisa para solucionar esses problemas e a gente já está gerando transformações significativas, né? Sejam pequenininhas, sejam grandes, sejam mais complexas, sejam menos complexas. Então, esse é o caminho. E é isso que a gente chama de movimento transformador massivo, em que cada um encontra o seu lugar, o seu local, o seu momento de colocar aí um pouco de dedicação, de esforço, de carinho, de atitude, sonho, ousadia e prática em prol, né, de uma mudança de realidades que a gente acredite e queira ver diferente. Então, esse é o convite que fica para vocês. Continuem mudando o mundo, porque o mundo precisa de cada um de nós fazendo a nossa parte, né? Para que no final saia um pouco melhor e a gente tenha, né, novas e novas possibilidades, novos e novos dias, novas e novas oportunidades de viver mais e melhor, né, nesse planeta que compartilhamos, uns mais próximos, outros mais distantes, em realidades às vezes totalmente diferentes, né? Mas estamos todos aqui compartilhando a mesma terra, o mesmo tempo, os mesmos dias. Ótimo. Dani, assim, só para eu fechar, eu quero te contar uma coisa antes de eu me despedir, porque acho que nós não te contamos isso ainda, para você ver como que a gente já está mudando nossa forma de atuar. Existe um problema aqui no nosso bairro que é relacionado ao saneamento básico, e a gente identificou que isso é um problema que precisa ser resolvido. E aí, vendo oportunidades e conversando com as pessoas, apareceu o edital do FEHIDRO, que é o Fundo de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, e aí a gente desenhou um projeto inspirado numa comunidade caiçara que implementou uma solução na sua comunidade aqui na Ilha do Cardoso, a Nova Enseada, que é o TEVAP, que é o sistema de evapotranspiração, que é um sistema considerado sistema de tratamento de esgoto ecológico. E aí a gente propôs de instalar 20 unidades de TEVAP aqui na comunidade e o projeto foi aprovado. Então, a gente acredita que essa é a primeira semente assim, que foi plantada a partir do que a gente fez com vocês, já olhando para
as coisas dessa forma, e no ano que vem tudo correndo bem, porque tem uma burocracia muito grande, mas a gente vai tentar superar. Tudo correndo bem, a gente vai instalar 20 unidades de TEVAP aqui no bairro, em sistema de mutirão, que é como o Caiçara trabalhava antigamente, e também no sistema de curso. A gente vai trazer as pessoas para que aprendam o sistema, se apropriem do sistema e que possam replicar o sistema aqui na região, porque a gente tem um problema de saneamento, enfim, tem uma questão geográfica aqui, por conta de profundidade de solo, de água, etc., que não permite que a gente faça qualquer coisa aqui. Então, a gente replicou, pegou um modelo de tecnologia social que já existe, que é reconhecida como uma tecnologia, inclusive pela Fundação Banco do Brasil, que foi aplicado numa comunidade caiçara, trouxemos uma pessoa de lá que é formada em engenharia ambiental para ser o nosso engenheiro desse projeto, e aprovamos esse projeto para replicar aqui no bairro. Então, a gente já está pensando do jeito que vocês pensam e que nos ensinaram e que a gente acredita que pode ser realmente capaz de fazer grandes transformações. Então, te compartilhar essa notícia com você. Sensacional, só tem que soltar fogos de artifício, é isso, assim, a realidade está à nossa frente, né, e às vezes a gente vive ela cotidianamente, né, então você já vive essa questão do saneamento e existem soluções, porque já tem pessoas pensando nisso, né, então, às vezes esse processo de inovação também não está em criar algo totalmente novo, está em se apropriar e entender como adaptar isso para a nossa realidade, para o ambiente em que a gente está inserido, então, nossa, sensacional, que orgulho! Legal. Parabéns, que esse projeto seja muito sucesso, porque ambientalmente ele já vai ser sensacional, né? Só vocês terem conseguido, já muda toda uma realidade sanitária da realidade de vocês aí. É muito, muito bacana. Parabéns. Exato. Vamos ver o que acontece no ano que vem. A gente vai avisar vocês com certeza. Se a pandemia permitir, a gente vai fazer pelo menos 3 ou 4 multirões. Aí a gente convida todo mundo, quem puder vir para cá, e a gente compartilha dessa grande celebração. Dani, muito grato, axé, minha irmã, bons caminhos para você aí, continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você particularmente faz, que o Instituto Legado fique cada vez mais firme e que dê muitos frutos ainda, que muita gente boa passe por aí, que mais gente entre nessa onda do movimento transformador massivo, do qual a gente faz parte e tem muito orgulho de replicar por aqui. Que no ano que vem a gente possa se aproximar mais ainda e desenvolver algumas coisas juntos por aqui, tá bom? Eu agradeço, Fernando, a oportunidade e me coloco à disposição de todo mundo, né, que ficaram com os meus contatos aí. Qualquer dúvida e necessidade, seguimos juntos transformando o mundo. Tá bom. Passa para mim os links que você passou, alguns eu já coloquei, porque eu conhecia, outros não, aí eu publico aqui nos comentários, deixo fixo aí, porque, como eu disse, foi tudo gravado e vai ficar por aí, tá bom? Show de bola, já compartilho já. Então, legal. Eu vou me despedir de você. Boa noite. E vou continuar aqui um pouquinho só para fazer a despedida e falar o que precisa ser falado. E até uma próxima. Beijo, querida. Boa noite. Boa noite. Então, gente, deixa eu só colocar aqui no ar uma última coisa. Para amanhã, o tema é Cultura e Transformação Digital, com o Rafael Gomes, tem gente que conhece ele como Banto Palmarino, é um cara que trabalha com tecnologias digitais há algum tempo, foi uma das pessoas que inspirou a gente, que nos mentorou, vamos dizer assim, durante muito tempo para a gente trabalhar com software livre. Ele vai estar aqui com a gente. E lembrando que este projeto ele é apoiado pelo edital PROAC Expresso Lab número 60-2020. No eixo de premiação, mostra os festivais do Estado de São Paulo. É uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, através da Lei Aldir Blanc, que foi implementada por lei e que o governo federal é que aplica através da Secretaria de Turismo. Então, muito grato pela presença de todo mundo, vai ficar gravado aqui, a gente vai deixar e vai divulgar para mais gente participar. Então, até amanhã com este tema aqui, que é cultura e transformação digital. Boa noite e um bom descanso para todo mundo. Axé, bons caminhos, até mais. Valeu!